Olá! Hoje eu vou falar para você sobre estar preparado. Jesus vai voltar. Todos aqueles que são servos de Jesus e acreditam nele, sabem que ele vai voltar. Buscar a sua igreja, buscar o seu povo, para que todos aqueles que creem nele possam estar com ele, desfrutar de uma vida da qual ele nos deu chance e oportunidade de desfrutar através da morte, da sua morte na cruz. Então Jesus vai voltar. E a sua palavra diz que nós devemos estar preparados. Eu falei sobre isso, a respeito disso, num vídeo que eu fiz aqui. Vou deixar aqui no final desse vídeo, vou deixar o link do vídeo que eu falei sobre a volta de Jesus. E lá mesmo eu citei algumas frases que o próprio Jesus fala, que nós devemos estar preparados, pois ninguém sabe o dia nem a hora. Eu vou ler aqui o versículo de novo para você. Em Mateus 24:44, o próprio Jesus disse: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Como eu disse lá no vídeo da volta para Jesus, eu especifiquei, eu falei sobre a volta, especificamente sobre a volta, mas também eu deixei ali algumas mensagens relacionadas a como a gente deve estar, como a gente tem que estar preparado. E hoje eu quero falar especificamente sobre estar preparado, porque nós estamos vivendo dias finais, dias que está se aproximando para aqueles que creem que Jesus está voltando, dias que está se aproximando do cumprimento das promessas de que o Senhor vai voltar a buscar a sua igreja. Andam acontecendo muitas coisas e os sinais estão aí, e eu creio que cada vez mais está mais próxima a vinda do Senhor, e nós temos que estar preparados. Como eu falei, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que o ama, que o serve, tem que estar ligado nele, preparado nele. E para exemplificar aqui, eu quero deixar hoje o exemplo de um servo de Deus que já estava preparado, uma pessoa que já é preparado. Você conhece assim? Alguém assim? A Bíblia diz sobre alguém assim. Eu vou ler para você aqui no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. Vamos falar sobre o diácono Estevão. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Estevão, para quem conhece a história, sabe que ele foi um dos 7 diáconos escolhidos da igreja primitiva. E ele foi escolhido principalmente, a razão dele ser escolhido, a Bíblia fala aqui no mesmo capítulo 6, só que lá no versículo 5, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, qualquer pessoa, para ser apta, para estar com o Senhor, ela tem que ser cheia de fé e do Espírito Santo. A fé, nós passamos a crer no Senhor. E ser cheios do Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor Jesus, nos concedido a presença do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, se você caminha com Cristo, tem fé nele, você automaticamente é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas Estevão vivia como tal, ele tinha esse bom testemunho, tanto é que a Bíblia aqui menciona ele e outros que foram escolhidos, mas a ele deram esse atributo: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os outros mencionaram os nomes. Então, ali no versículo 8, como eu falei para você, ele estava cheio da graça e poder, e a Bíblia diz aqui, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Pelo poder do Espírito Santo que atuava nele, ele fazia grandes prodígios e sinais. Só que levantaram-se pessoas contra ele, querendo discutir com ele, querendo argumentar com ele, querendo falar com ele acerca da fé, acerca de tudo aquilo que ele falava e fazia e realizava no nome de Jesus. E aqui a Bíblia diz: e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava.
Então, quem conhece a história de Estevão sabe o que aconteceu. Para você que não conhece, eu aconselho você a ler o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 6 em diante, que fala a respeito dele. E Estevão era uma pessoa totalmente preparada. Ele sabia o que ele estava falando. Através da fé, o Espírito Santo realizava por intermédio dele prodígios e maravilhas para glorificar o nome de Deus. E ele era preparado. E as pessoas vinham discutir, ou seja, falar, conversar, mas isso. A Bíblia não relata detalhadamente, mas você pode imaginar as pessoas, mas por que isso? Mas por que aquilo? E ele falava. E aqui a Bíblia descreve, ninguém resistia. Aqui, ó, ninguém podia resistir à sabedoria e ao Espírito que ele falava. O Espírito Santo de Deus nos dá essa sabedoria. No livro de Tiago, ele fala, peça a sabedoria que Deus dá livremente de boa vontade. E eu já falei sobre isso a respeito de outros vídeos. Mas o que mais me chama a atenção de Estevão é que ele era uma pessoa totalmente preparada. Nós devemos ser preparados, nós devemos saber a responder acerca da nossa fé também. Falei isso em outros vídeos. Lá em Pedro, 1 Pedro 3,15 diz assim, antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à fé ou esperança que há em vós. Nós temos que ser pessoas preparadas, aqui como Pedro diz, reverenciar a Cristo como Senhor e Salvador. Então em Cristo nós temos que ser preparados, estar ligados. Anda acontecendo tanta coisa nesse mundo e tantos sinais, só não está percebendo quem não leu a Bíblia, ou quem é muito desligado, ou quem realmente não quer estar a par de tudo. Mas o verdadeiro cristão, o que conhece a palavra de Deus, o que é ligado, o que está com o Senhor caminhando, sabe que os sinais estão aí, ó, cada vez mais próximos. A vinda do Senhor está cada vez mais próxima. E nós não podemos viver uma vida medíocre, de qualquer jeito. Frequentar uma igreja uma vez ou 2 vezes por semana não é garantia de salvação para ninguém. A nossa salvação vem pela fé em Cristo e nós devemos atuar e agir. Eu falei no vídeo passado, num dos vídeos passados, a respeito de fé. Eu falei sobre fé e como nós devemos viver na fé. Se você tiver um tempinho, dá uma conferida lá, um vídeo sobre fé. Então, lembrando aqui da história de Estevão, nós devemos sempre estar preparados. O Senhor falou, ninguém sabe o dia nem a hora. E o Senhor mesmo fala pra gente, vigia, porque ninguém sabe o dia e a hora. Estevão, para quem conhece a história, sabe qual foi o desfecho. Como ninguém pôde resistir à sabedoria dele, a sabedoria que o Espírito Santo lhe concedia, eles inventaram alguma coisa, inventaram coisas contra ele, levantaram falso testemunho, subornaram pessoas, contrataram pessoas para dar falso testemunho lá no Sinédrio, e o final foi que ele foi apedrejado. Mas Estevão era um homem tão cheio do Espírito Santo e ansiava tanto pela glória e pela vinda do Senhor Jesus, que no momento que eles estavam ali apedrejando, um pouquinho antes do apedrejamento, ele olhou para o céu, quando estavam todo mundo ali acusando ele, ele olhou para o céu e viu e teve a visão do Senhor na sua glória, de Jesus Cristo, nosso Senhor, à sua destra. E ele ficou maravilhado com aquilo, eu posso imaginar o porquê. E aí, quando ele falou que estava tendo aquela visão, aí que o pessoal ficou mais assim, indignado, né? E aí começaram a apedrejá-lo. E Estevão estava tão cheio da graça e da fé do Senhor, que falou, Senhor, perdoa eles, que eles não sabem o que eles estão fazendo, não impute a eles esse pecado. E olha que homem cheio de fé. E ele foi, e ele partiu com o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Então é assim que nós devemos ser. Pessoas assim. Às vezes nós procuramos tantas coisas para fazer, tantas pessoas para se espelhar, mas a maior de todas é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a palavra de Deus também nos traz exemplos de pessoas humanas, simples, como Estevão, que foram pessoas que já estavam preparadas. Eu quero ser assim, eu quero estar assim sempre, todos os dias. E você? Você está preparado? Busca o Senhor. Deus te abençoe.